Já pensou em ter frutas, verduras e legumes fresquinhos por mais tempo? Agora isso é possível. Há 2 anos, estudantes da Universidade Federal do Pará desenvolveram diversas pesquisas, experimentos, até conseguir criar uma espécie de película orgânica que reveste o alimento, aumentando a vida útil. Eu já tinha ideia de como é que funciona a produção de um bioplástico. Pensando sobre isso, a gente só pensou em, ao invés de formar bioplásticos tradicionais, né, criar uma forma tradicional usando um molde, a gente decidiu usar um alimento como superfície para formar o bioplástico. A gente sabe que o desperdício de alimentos ele é muito grande aqui no Brasil e associado a isso também a gente sabe que existe muito resíduo sendo gerado proveniente dos alimentos, né? Então, casca de frutas do agronegócio é um resíduo muito comum sendo gerado na indústria do agronegócio. E aí, nesse sentido, a gente pensou em unir essas duas problemáticas, né? O aumento dos resíduos do agronegócio junto com o desperdício de alimentos. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo, só fica atrás da China e Índia, o que mostra a relevância do setor para a economia. Mas muitos alimentos vão parar no lixo. Segundo o último levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, em apenas um ano, o país perde ou desperdiça cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos, o que representa 10% do que é produzido. Enquanto isso, mais de 5 milhões de brasileiros passam fome. O processo é fácil e simples. Cascas de frutas são trituradas, retira-se os componentes específicos para a formação do bioplástico líquido e reserva. Põe a água para esquentar a 80 graus Celsius, não precisa ferver. Depois despeja o pozinho e mistura. Feito isso, é só colocar sobre a fruta, verdura ou legume por 3 minutos e deixa secar. Prontinho! É muito bom ver alunos que estão na primeira turma de Engenharia de Bioprocesso, um curso ainda novo, portanto, ter se empossado plenamente do caráter inovador do curso. Eles passaram de ter disciplinas focadas sobre o desenvolvimento de novos produtos naturais inovadores para a realidade bem de bancada, de desenvolver de fato produtos inovadores e que, no caso, estendem a prateleira de frutas, hortaliças e verduras. As pesquisas estão sendo aperfeiçoadas. O próximo passo é descobrir a dosagem correta para ser usada no caroço de açaí. A gente tem uma prateleira de 1 a 2 dias. Depois desse tempo, o açaí já azeda. Aquele azedume que é característico do açaí se deve à alta perecibilidade dele. Então a ideia é, a partir de um revestimento do fruto, conseguir estender até 5 dias a prateleira do fruto de açaí, sem ter ainda o azedume. A ideia em unir ciência e empreendedorismo tem dado tão certo que já rendeu vitórias à equipe em competições no Brasil e mundo afora. Os jovens estão cheios de expectativas para abrir o próprio negócio, gerar renda e emprego, elevando o potencial da Amazônia cada vez mais. A gente não tem muito, essa questão das empresas de base tecnológica aqui no nosso estado. É uma tecnologia emergente, então aproveitar, o que a Amazônia, o estado do Pará pode fornecer, de biodiversidade. A gente vê uma necessidade, de novas tecnologias que não sejam nocivas ao meio ambiente, por exemplo, a indústria do plástico. Então, depois que é descartado, para onde é que vai? Às vezes a gente não sabe.